Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos, deste é o canal Matemática Básica. Hoje a gente vai iniciar o estudo sobre progressão geométrica, dividida em três partes. Na aula de hoje a gente vai aprender de início a definição de uma progressão geométrica, ou PA ou PG como ela é mais conhecida, tá certo? Bom, progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando o termo anterior por um valor constante chamado de razão, conforme o modelo abaixo. Olha só, A1, depois a gente vai ter o A2, que vai ser o A1, o primeiro termo multiplicado por Q, que é uma razão. O A3 vai ser o segundo termo multiplicado pela razão. O A4 vai ser o terceiro termo multiplicado pela razão, Q, e assim por diante. Então, a gente tem que o A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, A4 é o quarto termo e Q é a razão. Vamos ver um exemplo, olha só, 4, 8, 16, 32 e 64, certo? Onde, respectivamente, a gente vai ter os termos A1, A2, A3, A4 e A5, tá certo? E a razão ela é obtida dividindo um termo pelo seu anterior. Por exemplo, eu posso dividir o 8 pelo 4, o A2 pelo A1. 8 dividido para 4, né? Olha só, a gente vai ter como razão 2. Mas eu poderia, por exemplo, dividir o A5 pelo A4. 64 dividido para 32 também vai dar 2. A razão ela não muda, certo? Ela é constante. Tá legal? Bom, agora a gente vai aprender a classificar uma sequência de PG, né? Uma PG. Ela pode ter 5 classificações diferentes, certo? Ela pode ser crescente. Quando é que ela é crescente? Quando o primeiro termo é diferente de zero, pode ser positivo ou negativo, mas é diferente de zero, e a razão que ela está entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Ou também ela pode ser crescente quando o A1, o primeiro termo é maior que 0, positivo, e a razão que é maior que 1. Vamos ver aqui na prática, olha só. Primeiro exemplo, menos 10, menos 5 sobre 2 e menos 5 sobre 4, certo? Observe que o A1, o primeiro termo, ele é menos 10, então ele é menor do que zero, negativo. A razão, vamos fazer o A2 menos o A1, menos 5, perdão, A2 dividido por A1, menos 5 dividido por menos 10, a gente vai ter 1 sobre 2, né? Que é exatamente, né, 0,5, que é entre 0 e 1. E a gente percebe só olhando, ó, que aqui vai crescendo, ó. Menos 10 aumentou para menos 5, aumentou para menos 5 sobre 2, para menos 5 sobre 4, e assim vai sempre aumentando. A gente percebe claramente que é uma função que está crescendo, ela é crescente, tá certo? Outra que a gente percebe claramente que está crescendo, olha só, 1, depois aumenta para o 3, aumenta para o 9, aumenta para o 27, certo? E a gente se enquadra nesse outro caso aqui, ó, o A1 é maior do que 0, 1 é maior do que 0, primeiro termo, e a razão, ela vai ser maior do que 1. Vamos dividir, por exemplo, esse por esse. Ó. 3 dividido para 1 é 3, 9 dividido para 3, ou 27 dividido para 9, também daria a razão 3 do mesmo jeito. Então, por isso que aqui a gente tem uma função, uma PG crescente, tá bom? Já a PG decrescente é quando o primeiro termo A1 ele é menor, certo? Ele é menor do que 0, e o Q, que é a razão, ele é maior do que 1, ou seja, A1 é negativo e a razão é maior do que 1. Ou pode ser também o A1 positivo, um A1 maior do que 0, e a razão está entre 0 e 1, ou seja, o Q vai ser maior que 0 e menor que 1. Vamos ver um exemplo para esclarecer ainda mais, olha só. Menos 3, menos 12, menos 48. Só olhando aqui a gente já percebe que está diminuindo, está decrescendo. Menos 3 diminuiu para menos 12, diminuiu para menos 48. Mas observe que o A1 é negativo, menor do que zero. E a razão, vamos fazer a razão aqui, ó, menos 12 dividido por menos 3 vai ser 4. Ó. A razão é maior do que 1. Então, percebe-se claramente que ela é uma PG decrescente. Também a gente pode ter essa daqui, olha só, 20, 10, 5. Percebe-se claramente que ela é decrescente, está diminuindo. O A1, primeiro termo, ele é maior do que 0, né? 20. E a razão está entre 0 e 1. Vamos fazer 10 sobre 20. Vai ter 1 sobre 2, que é 0,5. Então, a razão está entre 0 e 1. Tá certo? Mas a dica que eu dou é essa. Observe
na sequência aqui, claramente você já vai perceber se ela está crescendo ou decrescendo, tá certo? Também ela pode ser a PG constante, né? Quando o A1 é diferente de zero e a razão Q é 1, ou quando A1 é igual a zero e Q pode ser qualquer número, né, real, pertencente ao conjunto dos reais. Exemplo, 8, 8, 8. Ó, o A1 aqui, ele é diferente de zero. E a razão é 1. Ó. 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 1 é 8. Eu poderia calcular a razão dividindo 8 para 8, que dá 1, né? Então, constante é justamente por isso, porque não muda, é o mesmo valor, certo? E quando o A1 for zero, tipo aqui, ó, 0, 0, 0, e o que é a razão pode pertencer a qualquer número real. Por exemplo, 0 vezes 5 é 0, vezes 5 é 0. Ah, mas o 0 pode ser menos 2. O que vai ser menos 2? 0 vezes menos 2 é 0, 0 vezes menos 2 é 0. Então, o que aqui pode ser qualquer número, certo? A razão pode ser qualquer número. Por exemplo, 0 dividido para 10 vai dar 0 e assim por diante. Tá certo? Também ela pode ser estacionária, né? Quando o A1 é diferente de zero e a razão depois vai ser zero. Olha só. O A1 é 5, ele é diferente de zero e a razão aqui vai ser zero. Por exemplo, ó, 0 dividido para 5, né, vai ser zero. Então, ó, 5 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0 e assim por diante. Então, ela é estacionária quando tem aqui um A1 diferente de zero e depois estaciona, né, para no zero. Por fim, ela também pode ser oscilante ou alternante, quando o primeiro termo A1 ele é diferente de zero, pode ser positivo ou negativo, e a razão tem que ser menor do que zero, ou seja, a razão tem que ser negativa. Exemplo, olha só, menos 3, aliás, 3 menos 6, 12 menos 24. A gente percebe claramente aqui, né, que o primeiro termo A1 ele é diferente de zero, no caso ele é positivo. E a razão Q, ela vai ser negativa, olha só. Vamos dividir menos 6 por 3, vai dar menos 2. Mas se eu dividisse 12 por 6, ou 12 por menos 6, ou menos 24 por 12, também ia dar a mesma razão. Então, aqui a gente tem ela alternante, ou oscilante, e a gente percebe porque ela recebe esse número, ela vai alternar entre um positivo e um negativo. Ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, certo? Ela é alternante por isso. Vamos ver uma atividade para fixar melhor esse conteúdo, olha só. Calcule os 4 primeiros termos de cada PG e classifique-as. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o item A, onde o A1, o primeiro termo é 2, e que a razão é menos 3, certo? Então, a questão pede os 4 primeiros termos, vai ser do A1, A2, A3 e o A4. Obviamente que o A1 eu já tenho, é o primeiro que é 2, né? O A2, né, ele vai ser o primeiro termo, que é o A1, vezes a razão que a questão também me dá, que é menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. Então, a razão, ela é... Perdão, o A2 ele é menos 6. O A3, o terceiro termo, ele vai ser o A2, que é menos 6, vezes a razão, que é menos 3. Menos 6 vezes menos 3, 18. Aqui ele, né? O A3. O A4 vai ser o A3, vezes a razão menos 3, ou seja, vai ser o 18 vezes menos 3, que vai dar menos 54. Agora, quanto à classificação, olha só, o A1 ele é igual a 2 e a razão que é igual a menos 3. Portanto, A1 é diferente de 0 e que é diferente, perdão, e que é menor do que 0, ou seja, é negativo. Então, ela é uma PG oscilante. Mas nem precisava a gente vir para esses detalhes. Ó. Só observando aqui, ó, 2 menos 6, 18 menos 54. Está oscilando, né, entre um positivo e um negativo. Então, só aqui a gente já percebe para classificar. Item B, o A1 é menos 20, primeiro termo, e a razão Q é 1 sobre 4. A gente vai ter 4 termos, né? O A1 já temos que é menos 20, o A2 vai ser o A1, que é menos 20, vezes a razão 1 sobre 4. Menos 20 vezes 1 é menos 20 dividido para 4, menos 5, tá certo? O A3 vai ser o A2, né, que é menos 5, vezes a razão 1 sobre 4. Então, menos 5 vezes 1 vai ser menos 5 sobre 4. Esse vai ser o valor do A3, que é o terceiro termo. O quarto termo vai ser o terceiro, que é o A3, menos 5 sobre 4, vezes a razão, que é 1 quarto,
Aqui vai ser 5 vezes 1, que é 5, e 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar menos 5 sobre 16. Então, calcula-se aqui o quarto termo, né, dessa PG. Quanto à classificação, olha só. O A1 é negativo, né, menos 20. E o Q é 1/4, que ele está entre 0 e 1. Certo? Então, por isso ela é uma PG crescente. Mas não precisa para esse detalhe aqui. Vamos só observar, ó, o no menos 20 passou para menos 5, então cresceu. Depois, menos 5 sobre 4, cresceu ainda mais. Né? Então, aqui a gente percebe que está crescendo cada vez mais essa PG, ou seja, os valores estão aumentando, tá certo? Vamos agora, pessoal, aprender o que é o termo geral de uma PG. Olha só, sabendo da razão Q e do primeiro termo A1 de uma PG qualquer, podemos escrever qualquer termo de uma PG, chamado de termo geral, né, através da seguinte fórmula: AN vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Onde o AN vai ser o termo que queremos calcular, ou termo geral. A1 é o primeiro termo da PG, certo? Esse aqui. N é a posição dos termos que queremos descobrir, pode ser o termo 10, o termo 15, a posição que a gente quiser, por exemplo. E Q é a razão, né? Que vai ser sempre um termo dividido pelo seu anterior, ou seja, A2 dividido por A1, ou A3 dividido por A2, e assim por diante. Vamos ver um exemplo para a gente perceber que isso é bem simples, olha só. Determine o oitavo termo da PG, menos 3, 18, menos 108. De cara a gente já percebe que aqui ela é uma PG oscilante, né? Começa negativa, depois vai para positivo, depois negativo, está oscilando, né? Ou alternante. Bom, a gente tem que o A1 é menos 3, né? O que é a razão? Vamos fazer 18 dividido para menos 3, né? A gente vai ter Q igual a menos 6, a razão é menos 6. Bom, se eu sei o A1 e sei a razão, eu vou usar a fórmula AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí eu acho qualquer termo que eu quiser. No caso, eu vou escolher, vou saber o termo A8, que é o que a questão está pedindo, né? Então, A8 vai ser igual a 1, que é menos 3, vezes Q, que é a razão que é menos 6, elevado a N, né? O número de termos aqui que eu estou procurando, o AN, que é 8, né? A8, N é menos 1, 8 menos 1. Então, desenvolvendo esses cálculos, olha só, A8 vai ser igual a menos 3, vezes menos 6 elevado a 7, porque 8 menos 1 é 7, tá certo? E aí, quando a gente for calcular aqui essa potência, menos 6 elevado a sétima potência, ou seja, menos 6 elevado a sétima potência, ele vezes ele mesmo 7 vezes, né? A gente vai ter como resultado menos 279.936. Como a base aqui é negativa, o expoente é ímpar, então aqui é menos, tá certo? E aí, repete aqui embaixo, olha só, multiplicando menos 3 vezes esse valor, a gente vai ter, né, menos com menos mais, a gente vai ter que o A8 vai ser um termo positivo, já que vai ficar sempre oscilando, e esse A8 será 839.808, ok? Então, isso é bem simples, né, pessoal? Vamos ver, então, mais uma atividadezinha, apenas para a gente fixar melhor esse conteúdo. Interpolar 3 meios geométricos entre 2 e 1.250. Pessoal, interpolar meios geométricos nada mais é do que inserir, né, entre os termos já conhecidos, entre os números já conhecidos, outros números, né, de modo que se forme uma PG. No caso, a questão, ela me deu o primeiro termo, seria o 2, e o último, seria 1.250. E pede para mim inserir mais 3 meios geométricos, então vou ter que inserir mais 3 termos aqui. Então, em tese, certo? Eu teria aqui o A1, certo? Que é 2. Eu tenho aqui o A5, que é 1.250. E aqui, olha só, o A2, o A3 e o A4 é os 3 termos que eu vou interpolar aqui, né? Entre eles, inserir aqui, tá certo? Bom, como é que eu faço isso? Olha só, eu tendo o primeiro termo e tendo o último termo, eu posso calcular a razão, né? E se eu descobrindo a razão, eu descubro qualquer termo da PG, né? Sabendo já do seu primeiro termo. Através da fórmula do termo geral, olha só, a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, tá certo? No caso,
Vamos colocar então o A5, né? Seria esse daqui, né? Seria igual a quê? Seria igual a 2, que é o A1, olha só, ele é o 2, vezes o quê? Que é o que eu vou descobrir, elevado a 5 menos 1, porque o N aqui vai ser 5, né? Menos 1. Só que o A5 é o quinto termo, eu posso colocar ele aqui agora, ó. O AN aqui, esse AN é um termo geral, eu posso escolher qualquer um. No caso aqui eu escolhi o A5, o N sendo 5, então o A5 eu já sei que é 1250. Então, 1250 vai ser igual a esse 2, que é o A1, vezes Q elevado a 5, que é o quinto termo, menos 1, que é 4. Desenvolvendo um pouco mais desses cálculos, a gente vai ter, olha só, esse 2 ele está multiplicando o Q sobre 4. Então, ele vai passar para o lado de cá, para o outro lado da igualdade, dividindo, o inverso. Certo? Então, vai ficar 1250 dividido para 2 igual a Q sobre 4. Ok, pessoal? Então, eu dividindo 1250 para 2, eu tenho 625, que é igual a Q sobre 4, não, perdão, Q elevado a 4. Né? Então, eu tenho que Q elevado a 4 é igual a 625. Esse 4, que é expoente, é potência, vai passar para o outro lado, né? O contrário, o inverso dele, que vai ser a radiciação, a raiz. No caso, o 4 vai passar como raiz quarta, né? Então, o que é a razão? Vai ser a raiz quarta de 625, que quando a gente for calcular, vai ser o número 5. Por que o número 5, professor? Porque 5 elevado à quarta potência, né, vai dar 625, tá bom? Se eu descobrir a razão, e eu sei o primeiro termo, então eu posso descobrir qualquer termo, né, dessa PG, perdão. No caso aqui, o A2, olha só, o A2 vai ser o A1 vezes a razão Q. Então, o A2, o segundo termo, vai ser o A1. O A1 é quem? Olha só. Aqui, ó, 2. Vezes a razão que eu acabei de descobrir, que é 5. Então, vai ser 2 vezes 5, 10. Então, o A2 vai ser 10. Já tenho aqui o A2, agora eu tenho o A1, agora eu tenho um A2. O A3, olha só, ele vai ser o A2 vezes a razão. Quem é o A2 que eu descobri? 10. Aqui ele, ó. E a razão é constante, 5. Descobri aqui. Então, o A3 vai ser 10 vezes 5, que é igual a 50. Olha só, o A3 é 50. O A4 vai ser o A3, que é esse aqui que eu acabei de descobrir, ó, é 50, vezes a razão, que é 5. 50 vezes 5, 250, certo? Então, esse aqui vai ser o A4. E o A5 a gente já tem desde o início, que é 1250, né? Então, a gente colocou já, olha só, interpolou esses meios geométricos aqui entre esses dois números. E a gente viu que isso não é nem um pouco difícil, né? Então, é uma PG com os termos 10, 50 e 250 interpolados entre 2 e 1250. Tá legal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, sobretudo que tenham entendido, né? Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amigos, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é muito importante para motivar a gente a continuar desenvolvendo esse trabalho, tá bom? Forte abraço a todos e que Deus abençoe.